A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o Salmo 23, que tem como tema: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele tem uma particularidade quando nós observamos quem escreve ele. Esse salmo é escrito pelo salmista Davi, ou se vocês preferirem, pelo rei Davi, aquele que foi rei de Israel. Entretanto, Davi nem sempre foi rei. A história de Davi, que todos conhecem, era um jovem que apacentava as ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos mais velhos tinham algumas oportunidades na vida. Davi vivia apacentando ovelhas. Davi também vai escrever dizendo que em algum momento em que ele está cuidando das ovelhas do seu pai, aproxima-se um leão para comer as ovelhas e ele briga com esse leão e ele mata esse leão. Então, um salmo como este, escrito por um salmista que foi rei de Israel, mas também foi pastor de ovelhas. Então nós vamos destrinchar alguns versículos desse salmo, mais precisamente o versículo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos destrinchar. Só que eu primeiro quero trazer esse estudo sobre o Salmo 23 no seu sentido literal. É o que o salmista está aplicando literalmente nesse salmo. E depois fazer uma aplicação espiritual, uma aplicação para as nossas vidas. Ok? Então vamos ler o salmo e vamos destrinchar ele num sentido literal a princípio. Então está escrito aqui o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu poderia ficar só nesse primeiro versículo aqui, que já está me dizendo tudo. O Senhor aqui está com S maiúsculo, que nós sabemos que é o Senhor Jesus, ou o Deus de Israel, ou o Espírito Santo do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo, ele é ímpar. Só um versículo já está dizendo muita coisa. E a gente poderia complementar com outro versículo que diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus falando: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Se nós juntarmos esses dois versículos, a gente vai ver que eles se completam. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero continuar lendo o texto e fazer a aplicabilidade literal, como eu falei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos começar no versículo 2, onde ele fala
que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Né? O salmista Davi aqui está se colocando como uma ovelha na mão desse pastor, desse Senhor, né? Que é o pastor dele, que nada vai faltar a ele. Por que ele está se colocando nesse sentido de ovelha? Porque ele foi um apacentador de ovelhas. Então, eu penso que Davi, aqui nesse momento, ele está trazendo a memória dele, aquele momento em que ele cuidava das ovelhas, como ele cuidava das ovelhas. Então, ele diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós não deitamos em pastos verdejantes, né? Mas sim, a ovelha animal, ela deita em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é um local onde as ovelhas vão se deitar, onde as ovelhas vão se alimentar, comer um bom capim, né? Comer uma boa alimentação. Pastos verdejantes, porque não adianta levar uma ovelha para um pasto seco, onde os capins são secos. A ovelha não vai comer capim seco, a ovelha tem que comer capim verde. Então essa ovelha ela vai ficar deitada nesse pasto, ela vai se alimentar desse pasto verdejante. Depois o Davi vai dizer assim, leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, depois que ela se alimenta, né, o pastor leva suas ovelhas para a beira das águas, para ela poder beber água, para poder descansar ali na beira daquele rio. E aí essa ovelha refrigera a alma dela, né? Com aquela água que ela bebe, com aquele descanso na beira do rio. Depois ele vai dizer assim, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, né? Um bom pastor, ele vai guiar as suas ovelhas nos caminhos corretos que ela tem que andar. As veredas da justiça, né? Onde ela tem que andar pelos caminhos certos. O bom pastor, ele vai guiar as suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu lembro agora novamente dessa passagem que eu falei, eu não me lembro realmente onde está agora de cabeça, mas há um momento na vida de Davi que ele se depara com essa situação de um leão aparecer para comer as ovelhas do seu pai, e ele diz que ele briga, ele mata esse leão. E aí, se a gente transpor essa história que aconteceu com Davi quando ele era pastor de ovelhas, né, ele vai falar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a ovelha possa passar algum perigo de um leão querer comer ela, ou de um lobo querer vir atacar as ovelhas desse pastor, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que essa ovelha esteja passando por esse processo, ela vai dizer, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o bom pastor está com ela. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado são coisas diferentes. Bordão, em algumas traduções, bordão vem como vara. As traduções mais antigas das Bíblias corrigidas, o bordão vem como vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para corrigir, o cajado é para guiar. Todo pastor ele anda com o cajado na mão, porque quando as ovelhas estão saindo do caminho, não sei se vocês sabem, as ovelhas são meio cegas, elas não enxergam muito bem. Então o pastor vem com o bordãozinho, batendo assim no ladinho, com carinho, com amor, e botando ela de novo na fileira para andar junto com as outras ovelhas. E o bordão é para aquela ovelha, né, rebelde, que não quer ficar ali no caminho, que não quer andar junto com as outras, está sempre saindo, então o pastor já usa a varinha, né, que a varinha ela já dói um pouquinho, ela já machuca um pouquinho, para ver se a ovelha entra ali no meio das outras e começa a caminhar, a andar pelas veredas da justiça, conforme o seu Senhor quer que ela ande, porque só assim ele pode protegê-las de todo aquele perigo que ela está correndo quando está passando pelo vale da sombra da morte. Amém? E esse vale da sombra da morte é vale da sombra da morte, não é morte, é a sombra da morte. Ou seja, é um local onde essas ovelhinhas vão passar, que pode ter algum ataque de um leão, possa ter algum ataque de um lobo, possa ter algum ataque de algum animal feroz. É sombra, pode ter, mas o pastor dela está ali com ela. Por isso que ele vai dizer, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ela tem consciência que o cajado ou
a vara, né? O bordão, melhor dizendo, e o teu cajado me consola. Ou seja, a sua vara e o seu cajado me consola. Eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo e o seu cajado e sua vara e o seu cajado me consola. Ou seja, me guia, me coloca no lugar certo, me corrige, me dá direção. Só que, se a gente for fazer agora, trazer uma versão espiritual para a nossa vida disso daí, é praticamente a mesma coisa. Porque quando o salmista ele coloca o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele define todo o resto dos versículos que nós lemos, só nesse primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não precisa de nada, porque o Senhor é meu pastor, acabou, pronto. Mas ele vai dizer, ele me faz repousar por pastos verdejantes. Ovelhas, animais repousam em pastos verdejantes. Mas se a gente for trazer para a nossa vida, esses pastos verdejantes podem ser qualquer coisa boa que o Senhor Jesus possa nos proporcionar na nossa vida. Ele nos faz repousar, né, em pastos verdejantes. Quantas e quantas vezes nós oramos ao Senhor pedindo a Ele, né, um refrigério, pedindo a Ele algum bem, possa ser material, possa ser espiritual, para completar a nossa felicidade aqui nessa terra. E quantas vezes o Senhor nos abençoa, né? Então Ele faz nos deitar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Então toda essa bondade do Senhor, Ele faz com que a nossa alma fique refrigerada, né? Faça com que Ele possa nos dar essa felicidade de se sentir bem na sua presença. Isso é repousar em pasto verdejante e levar para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Quando nós estamos no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, as coisas sempre acontecem de forma positiva, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é dessa forma que as coisas vão acontecendo na nossa vida, quando nós estamos deixando esse pastor nos guiar pelas veredas da justiça. E isso Ele faz pelo amor do nome dEle, porque nós não somos merecedores de nada, nós somos cruéis, mas fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, e pelo amor do nome dEle, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós possamos estar passando por processos, seja esse processo qual for na nossa vida, possa ser uma doença, possa ser um financeiro, possa ser qualquer outra coisa que nos aflige, que aflige a nossa alma, que aflige a nossa vida de uma maneira profunda, ainda que nós possamos andar pela sombra, porque ainda assim esses problemas não são problemas que vão nos derrubar, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sombra da morte está próximo de mim, mas ela não vai chegar até mim, porque eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, porque o Senhor Jesus está conosco. Nós vamos até passar, porque nessa vida não tem como nós não passarmos por alguns momentos, por aflições, por conflitos, por problemas. Mas a nossa confiança em Deus, a gente não vai temer, porque a gente sabe a quem a gente serve. Nós sabemos em quem nós temos crido. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, quando nós estamos passando por processos que não foi cavado por nós, o Senhor nos consola, o Senhor nos ajuda, o Senhor, Ele nos guia, Ele nos dá a direção. Mas quando nós estamos passando por processos que nós buscamos, o Senhor já não usa o cajado, Ele já usa a vara para nos corrigir, para nos mostrar que nós estamos no caminho errado e nós estamos rebeldes e não queremos escutar a sua voz. E aí Ele vai usar a vara, porque a vara é para corrigir, a vara é para
colocar a ovelha no lugar certo, no caminho, e abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir os seus olhos e fazer com que ela entenda que é Ele que guia a sua vida. Agora, o cajado é para quando nós estamos passando por processos que não fomos nós que buscamos esses processos. Eles simplesmente apareceram por algum motivo e o Senhor vai usar o cajado para nos colocar, nos consolar, porque o cajado consola. Ele vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consola. Consola, tanto um quanto o outro consola, porque mesmo na correção, o Senhor está nos consolando. E quando nós estamos passando processos que não fomos nós que buscamos, Ele usa o cajado para também nos colocar, né? A paz de que Ele é o Senhor de nossas vidas e que tudo isso vai passar, esse vale vai passar. Então há duas formas do Senhor nos orientar, há duas formas do Senhor nos consolar, com o cajado e com a vara. Agora depende de que tipo de processo que eu estou passando. Foi um processo que apareceu na minha vida ou foi um processo que eu busquei na minha ignorância? Não importa, tanto um quanto o outro, Ele vai nos consolar e vai nos colocar de forma correta no caminho do Senhor, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos ter mente e coração focado nas coisas de Deus. Então, o salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, penso eu que ele traz à sua memória todo aquele processo de pastor que ele foi na vida dele e transporta, né, essa experiência de pastor que ele teve, demonstrando como o Senhor também cuida de nós como ovelhas dele. E por isso o Senhor Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, eu não me lembro o versículo, vocês me perdoem, mas ele vai dizer lá em Mateus: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Fazendo uma ponte com o primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas, completa totalmente a ideia de que Davi tem, que nós somos totalmente protegidos pelo Senhor Jesus, o pastor das nossas vidas. Amém? Fique com Deus e que o Senhor possa dar um melhor entendimento através do Espírito Santo de Deus a vocês. Amém?